Nós pa- Boa tarde, gente. Não acredito que eu estava falando esse tempo com o microfone desligado. Ontem, né, nós iniciamos uma, uma, uma correção de uma atividade, tá certo? Nós iniciamos a correção de uma atividade na página 277. Boa tarde. Na página 277, mas nós não conseguimos concluir, né? Não deu tempo de concluir. Aí eu passei uma atividade para vocês no caderno sobre prazo, certo? Nós vamos corrigir primeiro o livro, né? Na verdade, terminar a correção. E depois dessa, terminarmos essa correção, nós vamos passar para o caderno, tá? Para as 4 questões que eu passei no caderno sobre prazo. Na página 277 do livro, abram aí o livro de vocês na página 277. Nós paramos na questão, no item B, né? Que era uma questão que tinha uma opinião. E através dessa opinião, vocês deveriam preencher as lacunas, certo? Aí nós paramos na seguinte opinião, né? A internet facilita a vida de quem odeia, né? Não é uma pergunta, é uma opinião, é uma afirmação. Antes de nós conseguirmos fazermos aí o preenchimento dessas lacunas, eu queria saber de vocês. Me digam aí pelo chat, né, se vocês concordam com essa afirmação, né? Será que a internet realmente, né, facilita a vida de quem odeia, né? O que é que vocês entendem aí por essa afirmação, quando essa opinião aí é colocada? Que a internet ajuda a vida de quem odeia. O que é que vocês entendem com isso? Facilita o compartilhamento de ódio. Muito bem, o que mais? Né? Eu acredito que as pessoas têm mais facilidade de falarem o que querem por estarem escondidos, né? Atrás de uma tela de computador ou de um celular. As pessoas criam até coragem, que às vezes não tem coragem de fazer, né? Mostrando sua cara, né? Então, as pessoas se escondem atrás de computador, de um notebook, e disseminam realmente o ódio, né? Compartilham o ódio, né? Então, realmente, vendo por esse lado, a internet realmente facilita, né? A pessoa, se a pessoa tem preconceito, tem racismo, a pessoa vai na internet e é muito fácil você ir lá, uma foto de alguém, um vídeo, mandar mensagem para alguém, escrever um monte de coisa, né? E enviar. Você, entre aspas, né? Porque existem leis para isso, mas é muito difícil essas leis serem cumpridas. Existem leis para os crimes, né? Virtuais. Mas vamos lá. Vamos completar aí esse parágrafo, né? Se a globalização fez com que bobagens alcançassem lacuna, a internet maximizou, né, lacuna de intolerância, de exacerbação de preconceito, violência da linguagem. Mas a internet não cria talvez apenas torne mais relevante aquilo que só se daria no campo do relacionamento pessoal. E aí, se a globalização fez com que bobagens alcançassem o quê? Né? A internet faz com que as coisas alcancem o quê? Uma escala, o quê, gente? Vocês vão colocar uma escala global, né? Uma escala global. Por que global? Porque coisas que acontecem nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, né, podemos ver, podemos comentar se nós quisermos, compartilhar. Então, a internet faz isso, né? Nós podemos ver vídeos de qualquer parte do mundo, assim estejam na internet. A internet maximizou o quê? O que vocês colocaram? Essa questão, ela é uma questão, assim, bem solta, né?
a internet maximizou sobre o que é que nós estamos falando, sobre o ódio, né? Aí vocês vão colocar a expressão do ódio, certo? Maximizou a expressão do ódio. De intolerância, de exacerbação de preconceitos e da violência de linguagem. Mas a internet não cria o quê? Sobre o que é que nós estamos falando? A internet não cria o quê? Porque a gente está dizendo aqui que a internet, né, facilita a vida de quem tem ódio, mas a internet não cria o quê? O sentimento de ódio, né, gente? Facilita, por quê? Porque as pessoas se utilizam da internet para fazerem essas coisas, mas não é a internet que cria, não é por conta da internet que isso existe, né? Aí vocês vão colocar o sentimento de ódio. Talvez apenas torne mais relevante aquilo que só se daria no tempo do relacionamento pessoal, né? Coisas que só poderiam acontecer pessoalmente, né? Com a internet, acontecem nesse campo virtual. C. Terceira opinião. No Brasil, a pobreza é filha da economia e da riqueza. 500 anos depois da descoberta do Brasil, já era tempo dos políticos brasileiros descobrirem o que, gente? Falando aí de pobreza e de riqueza. Quando ele diz assim, os políticos brasileiros já estão no tempo de conhecer o quê? De saber que existe o quê? A pobreza, né, gente? Na verdade, eles sabem que existem. Eles só não querem olhar, né, para esse fato. Aí vocês vão completar com a pobreza. E perceberem que, aí vocês vão colocar o crescimento econômico e perceberem que o crescimento econômico não resolve o problema. Há uma lógica na nobreza brasileira. Ao contrário de outros países, onde a pobreza está relacionada com a falta de recursos, já estou dizendo com o que vocês deveriam colocar, tá? Aí nas lacunas. Há uma lógica na pobreza brasileira. Ao contrário de outros países, onde a pobreza está relacionada com a falta de recursos, né? No Brasil, a pobreza é filha da economia e da riqueza. Desde nossa colonização, escolhemos a escravidão, pior tipo de pobreza, para produzir nossos produtos, no lugar de escolhermos trabalhadores livres, produzindo para eles próprios. A escravidão cria riquezas, mas não reduz a pobreza. Libertamos os escravos, mas mantivemos a fábrica da pobreza, chamada latifúndio exportador. A riqueza crescia e o número de pobres também. É muito, muito interessante isso aí, gente, quando ele diz o quê? Que em outros países a pobreza está atrelada ao quê? A falta de recursos, né? Em outros países existe pobreza por falta de recursos, sendo que no Brasil é diferente. Nosso país é um país rico, né? Em recursos naturais. Mas o que é que acontece? A gente produz aqui, exporta para outros lugares. E aqui tem o quê? Tem muito dinheiro na mão de poucos, né? E pouco na mão de muitos. Ou seja, existem muitos pobres, é, vivendo às vezes até em trabalho escravo, né? Como fala aí, que a gente começou errado. Que a gente já começou escolhendo a escravidão, onde as pessoas serviam, né, as outras apanhando de graça, ao invés de escolhermos trabalhadores, né? Trabalhadores o quê? Que produzissem para o Brasil e produzissem para eles mesmos, né? Bem interessante esse ponto aí, que às vezes a gente não para pensar nisso, né? Que o Brasil tem muita pobreza, mas não é por falta de recursos, não, né? É por falta de uma má administração. Muitos têm, poucos têm muito, e muitos têm nada, né? É basicamente por conta disso.
aí vamos aí para a página 278. Agora, imagine que navegando em suas redes sociais, você se deparou com o cartoon a seguir, postado por um jornal de grande circulação no estado em que você mora. Gente, esse cartoon é sensacional. Observem aí, né, que eles estão em uma pista de corrida. O homem, né, aparentemente aí bem vestido, representando, quem sabe, até um político, e do outro lado uma mulher negra, né, e os dois estão na pista de corrida. E ele diz assim para ela: qual é o problema? É a mesma distância, né? Qual é o problema? É a mesma distância. Você compartilharia essa postagem? E aí, gente, vocês compartilhariam essa postagem ou não e por quê? Me digam aí. Mostra a realidade. Aí me expliquem aí, me falem dessa realidade. Né? O que é que vocês. Primeiro me respondam aí a pergunta, né? Se vocês postariam ou não isso em uma rede social de vocês. E por quê? Vocês postariam isso? E por quê? Se sim, por quê? E se não, por quê? Gente, é uma pergunta pessoal, bem simples. Só você dizer se postaria ou não postaria. A segunda pergunta, né? O segundo item diz assim: faça um comentário para esse post. Importante, procure apresentar o seu ponto de vista com clareza e objetividade. Então, na A, vocês vão responder se postariam ou não postariam o post. E na B, vocês vão fazer um comentário sobre esse cartoon, né? Ou seja, a opinião de vocês. O que foi que vocês entenderam desse cartoon? O cartoon mostra o quê, gente? Vamos aí, mandem aí as respostas de vocês pelo chat. Exatamente, né, gente? Está mostrando aí desigualdade, que os privilegiados têm mais, né? Os que não têm tantos privilégios não têm menos, ou às vezes não tem nada. Mas e aí, que comentário? Vocês vão escrever isso no livro de vocês, tá bom? É que comentário você faria no post desse, né? Exatamente. E vocês percebam aí que os dois realmente é a mesma distância, né? É o mesmo caminho dos dois. Mas perceba que o caminho dela está cheio aí de armadilhas, né? O caminho dele está livre. E o caminho dela é como se estivesse aí cheio de armadilhas. O que significa, gente, esse cartoon, essas armadilhas? Seriam o quê? Será, né? O Patrício já colocou aí desigualdade, né? E será que uma pessoa rica, por exemplo, e uma pessoa pobre, realmente tem o mesmo direito? Realmente, por exemplo, um pobre e um rico querem chegar a uma universidade, né? Uma universidade muito boa e tal. E eles estão aí, os dois querem. Eu tenho um rico que sempre estudou nas melhores escolas do país, e eu tenho um pobre que sempre estudou em escola pública. E os dois querem chegar na mesma universidade. O caminho para os dois, a distância do sonho para os dois é a mesma? É chegar na universidade.
Mas, né? Será que essa experiência vai ser igual para os dois? Os dois podem chegar, sim, óbvio. Mas é mais fácil para quem, gente? Para quem é mais fácil? Para os dois é possível. Tanto é possível para o pobre, quanto é possível para o rico. Mas o caminho é mais fácil para quem? Para quem tem dinheiro, para quem pode pagar um cursinho, para quem tem professor particular, para quem tem aulas de inglês, de francês, tem aula de tudo. É, tem um professor particular só para ensinar redação, né? Com certeza o caminho vai ser mais fácil para o rico. Então a gente não pode dizer que o caminho é igual. É a mesma distância a ser percorrida. Mas o rico tem vantagem, é que nem aí nesse cartoon, né? É como se esse homem aí fosse um homem rico, né? Ele está de terno, né? E é como a Sara colocou, é a realidade, né? A gente percebe aí no cartoon uma realidade expressa em forma de desenho, né, gente? É super interessante esse cartoon. Aí vamos aí às mídias em contexto. Há muitos anos, os meios de comunicação, principalmente a televisão, são frequentemente considerados um possante veículo por meio do qual se influencia as pessoas. No entanto, essa suposição pode ser questionada. Veja essa situação do filósofo Thierry Eagleton, que tiramos do seu livro Ideologia. O fato politicamente importante acerca da televisão é provavelmente o ato de assistir a ela, mas do que seu conteúdo ideológico. Passar longos períodos na frente da televisão, vimos indivíduos em papéis passivos, isolados, privatizados, além de consumir uma boa quantidade de tempo que poderia ser dedicada a propósitos políticos produtivos. O cartoon a seguir do cartunista Carlos representa essa influência exercida pela televisão, muito questionada entre os anos de 1980 e 1990, por ser o veículo de comunicação mais utilizado na época. Nós falamos primeiro, na questão anterior, na página anterior, sobre a internet, certo? Agora, nessa questão, nós vamos falar sobre a televisão. Antes de nós observarmos isso aí, esse cartoon, vocês acham, gente, que a TV tem pessoas que são influenciadas pelo que assistem na televisão? O que é que vocês acham? Sim ou que não? Que hoje em dia ainda existe gente influenciada pelo que passa na televisão, porque foi um assunto lá de 1980, 1990, né? Porque naquela época a internet não era como hoje. Hoje, se a gente parar para pensar, se a gente usa mais televisão, se a gente assiste mais televisão ou se usa mais internet, tenho certeza que todo mundo aqui, né? Ou se não todos, a maioria utiliza mais a internet. Mas falando da televisão, né? O Ítalo acho que sim, né? Com certeza, gente, tem pessoas que acreditam em tudo que assistem, em tudo. Por quê? Porque não vão ter o trabalho de pesquisar, de procurar se aquela notícia é verdade, né? É que nem na internet. Verdade, né? As crianças, principalmente, querem agir, querem agir como personagens da televisão, né? De filme, de série, de, de, de desenhos. Aí vamos observar aí o cartoon, gente, né? Vocês estão observando que é uma tela toda preta e tem um desenho de uma TV e um homem sentado de frente para essa TV. Aí observem aí as questões, tá certo? Que vão ser perguntadas. Tá vendo? Se até vocês que são adolescentes estão pensando isso, hein? Imagine as crianças. Mas isso acontece com todo mundo, gente, né? A gente quer se influenciar pelo que a gente vê. Aí vamos lá. O cartoon
apresenta apenas o desenho, isto é, linguagem não verbal, mas é possível construir uma interpretação dele com base nos detalhes apresentados nesse contexto. Em grupo com seus colegas e professor, reflita e opine. Ah, o que significa? Agora vamos observar o cartoon, né, gente? O que significam, gente, essas linhas verticais que partem das mãos e dos pés dos personagens. E aí? Apesar de não ter linguagem verbal nesse cartoon, nós conseguimos interpretá-lo através dos detalhes. Aí vamos aí à primeira pergunta. O que é que vocês acham que significa essas linhas, pessoal? Nos pés e nas mãos dos personagens aí do cartoon. O que significa isso? Exatamente. É como se eles fossem aqueles bonecos, né? Os marionetes. Exatamente, Sara. Pronto. Então a gente já viu aí que essas linhas, eu esqueci, eu não sei o nome, né? Se tem um nome apropriado para essas linhas, deve ter. Mas é realmente aquelas linhas de marionete. A e B. Podemos dizer que o personagem que aparece na televisão também é influenciado. Quem o influencia? E aí, gente, percebam que quem está com as linhas aí nas mãos e nos pés não é só quem está assistindo, é quem está na televisão também, o personagem que está sendo assistido. Então, o que é que ele nos afirma? Que esse personagem que está na televisão, ele também foi influenciado. Por quem, gente? Ele foi influenciado por quem? Não o que está assistindo, tá? O que está dentro aí da televisão, no cartoon. Ele também foi influenciado, mas por quem? E aí, gente, o que é que vocês acham? Né? Porque, por exemplo, para que um programa vá para o ar, por exemplo, na televisão, com certeza aquele programa não vai para o ar do nada, né? É aquele programa, ele é pensado, né? É exatamente onde eu queria chegar. É isso mesmo, Ítalo. Por exemplo, se tem um jornalista, né? Vamos falar aqui da Globo. Tem um jornalista, certo? O jornalista, ele não tira aquelas notícias, não é ele que escolhe, né? Tem os editores e tudo, mas se o diretor, o dono, né, alguém que tem mais poder que o jornalista não quiser que aquilo seja transmitido no canal, aquilo vai ser transmitido? Não, não vai, né? Vai ser transmitido apenas o que a pessoa que tem mais poder na emissora, né, transmita. Exatamente. Falando da emissora, né? É como se a pessoa que está apresentando fosse um marionete, também, um marionete da emissora que trabalha, certo? Aí na C. Que elementos do cartoon indicam a época em que foi produzido? Porque não foi produzido agora, esse cartoon. Mas que elementos a gente consegue identificar? Ele foi produzido, vejam aí embaixo, né? Em 1976. Como é que a gente. O que é que indica que esse cartoon não é um cartoon atual? É atual, né, no tema, mas a época que ele foi feito faz tempo, gente. Quais os elementos aí? O que é que vocês acham? Exatamente, né? A TV e também a imagem preto e branco. Exatamente. As duas coisas, tanto a imagem preto e branco quanto o formato aí, né, da TV. D. Para você, a televisão ainda é protagonista na influência sobre as pessoas? E aí, gente? Ela pode influenciar, óbvio, mas vocês acham, né, que ela ainda é protagonista, é a principal? Com certeza, né? Eu digo com certeza, né? Que não, né? Com certeza, como o Ítalo colocou aí, que é a internet. Hoje a maior influenciadora de pessoas é sim a internet, né, gente? A televisão.
Pode influenciar? Pode, né? Mas não com tanta força como antigamente. Hoje em dia, quem tem mais força é a internet, certo? Letra E. Em 2017, youtubers como Júlio Cocielo, Kéfera, Felipe Castanhari foram eleitos por um estudo intitulado Os Influenciadores. Quem brilha na tela dos brasileiros entre as 20 celebridades mais influentes do Brasil? Como grande destaque dessa edição, o comediante mais famoso do YouTube, o Whindersson Nunes, conhecido pelo seu estilo espontâneo e despojado, alcançou o primeiro lugar entre os influentes, desbancando personalidades de mídias televisivas, como o ator Lázaro Ramos e o apresentador Luciano Huck, que ocupava o topo da lista em 2016. Em entrevista, o youtuber afirmou que, apesar de sua fama e do grande alcance do público do seu canal, prefere não ser considerado um formador de opinião. Com base nos seus conhecimentos sobre a atuação de youtubers que você conhece, reflita quais são formadores de opinião. Eles influenciam de algum modo? Então, gente, o que é que ele fala aí? Que antes, né, quem era considerado, né, quem estava no topo dessa lista aí de influenciador, eram atores, apresentadores de TV. Ele cita aí dois nomes, né? O ator Lázaro Ramos e cita o apresentador Luciano Huck. Só que no ano aí de 2017, o Whindersson, né, que todo mundo conhece, humorista, desbancou aí o ator e o apresentador, Luciano Huck. Mas o Whindersson disse aí, né, segundo a questão, que ele preferia não ser chamado de formador de opinião. Para vocês, né, segundo as pessoas que vocês aí acompanham, quem são formadores de opinião na visão de vocês? Vocês acham que tem algum youtuber, né, que é formador de opinião? Se sim, qual, gente? Segundo a sua visão, né, a sua opinião. Você segue algum youtuber aí, acompanha algum youtuber e você acha que ele é formador de opinião? Para você, esses são formadores de opinião, né? Eu não conheço, mas o Ítalo está dizendo que são críticos, né? Eu acredito, gente, que sim. Eu acredito não, né? A gente sabe que sim, que tem muitos, muitos, muitos formadores de opinião. Vou procurar. Deve ser muito legal, né? E podem prestar atenção que os formadores de opinião, obviamente, eles sempre procuram, né, esses assuntos polêmicos. Por quê? Porque vai chamar a atenção, né, de quem vai assistir. Por exemplo, até mesmo de quem não conhece. Eu não conheço. Mas se tem um assunto polêmico, eu quero ver a opinião de alguém, né? Eu vou procurar quem? Os críticos, né? Alguém que fale sobre um assunto polêmico que está na mídia, por exemplo. Então, realmente existem sim, gente, muitos, muitos youtubers que são formadores de opinião de uma forma positiva, mas tem aqueles também que fazem isso de forma negativa, que realmente influenciam crianças, né, adolescentes, adultos, de uma forma negativa. Conhecem algum influenciador que influencia, que na visão de vocês, né, pode não ser o colega, pode não concordar e tudo mais, mas que na visão de vocês influencia de uma forma negativa? E aí? Quem seriam essas pessoas? E esses que vocês colocaram aí, né, provavelmente são os que vocês acompanham e gostam. E formadores de opinião que, na visão de vocês, é, fazem isso de forma negativa. Vocês teriam algum em mente? Vou anotar para me pesquisar. Esse você acha que é de forma negativa? Vou procurar. Né? Com certeza, gente, tem muita gente que influencia, sim, né, de uma forma negativa.
né? Só o que tem. E para encerrarmos a nossa aula, né, com essa pergunta, aí a atividade do caderno fica para a próxima aula, tá? F. O que motiva os digital influencers? Vale tudo para conquistar visualizações e likes? O que é que vocês acham? Agora vocês vão dar a opinião de vocês. Vocês acham que vale tudo ou não? O que vocês acham? Sobre os digital influencers, vocês acham que para eles vale tudo para ganhar likes e visualizações? E aí, o que é que vocês acham? Que sim ou que não? Sara acha que não. E aí, mais alguém tem alguma opinião divergente? E por quê, gente? O Ítalo acha que se eles gostam, né, do que estão fazendo, vale a pena. Eu acredito que para alguns, exatamente, Patrícia, isso que eu ia dizer, né? Que depende da pessoa. Algumas pessoas fazem tudo, até, por exemplo, eu esqueci o nome daquela mulher, mas era uma mulher que ela vivia falando, se eu não me engano, ela era super, super racista e tudo que acontecia, né? Ela falava mal das pessoas assim, na cara dura mesmo. Ela gravava os vídeos, né? E falava mal das pessoas, falava mal. Se eu não me engano, ela falou mal não sei se foi da Titi, a filha da Giovanna Eubank, eu acho que sim. Mas era uma mulher que ela fazia, aquela mulher ali fazia tudo para ganhar likes. Ela era odiada. Mas ela queria saber o quê? Né? Ela queria saber se estava na mídia, mesmo sendo racista, sendo preconceituosa, sendo odiada. Então, para ela era mais importante o quê? As pessoas lembrarem dela, mesmo que fosse com ódio, né? Então, para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não, né? Com certeza, Ítalo, né? Essas pessoas que fazem tudo para ganhar o like, com certeza, não são pessoas que trazem coisas positivas, né? Então, a pessoa que traz um conteúdo positivo, ele vai medir o que ele fala, né? Ele vai influenciar as pessoas para coisas boas, obviamente. Gente, então é isso, tá certo? Desejar a vocês um bom fim de semana. Eu vou pedir a vocês agora para colocarem aí o número de vocês no chat, tá certo? Cuidem-se, fiquem com Deus, até terça-feira. Tchau, tchau.